Programa do Vale Saúde. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Pessoal, nós estamos de volta. O papo da semana é com a anestesista, doutora Juliana Brandi Carneiro Gonçalves, e o assunto é sobre terapia da dor. Juliana, me fala um pouco sobre os bloqueios. Tá. Nós temos bloqueios hospitalares e ambulatoriais. Aí a gente divide em bloqueios que são nervosos, a gente vai fazer o bloqueio do nervo, bloqueios articulares, bloqueios às vezes mais genéricos, que a gente fala, que englobam uma área maior, como um bloqueio peridural, por exemplo. Certo. Que você consegue, dependendo do volume de anestésico e analgésico que você vai estar usando, atingir uma extensão maior da coluna. O paciente precisa ficar internado ou é simples, ele pode voltar no mesmo dia para casa? A maioria dos bloqueios volta no mesmo dia para casa. Alguns precisam de um repouso de 6 horas, mas isso é suficiente. Tá. Os ambulatoriais, eles têm alguma diferença? É uma área menor? Não, a área independe. O que muda é que os bloqueios que a gente faz no hospital precisam de uma sedação, precisam de uma estrutura hospitalar referente a um intensificador de imagens, que é um aparelho que, durante o bloqueio, ele vai fazendo um filme de raio-x e, com isso, eu consigo localizar melhor o espaço, quando é um espaço mais delicado, uma coisa mais difícil. Tem que ser muito preciso, né? Alguns bloqueios são muito precisos. Quando tem que infiltrar um forame, que dentro dele passa um nervo. Então, às vezes, é um forame de meio milímetro que o nervo passa ali. A gente não pode lesar esse nervo ainda mais do que ele já está. E pela assim, experiência que a gente vê, geralmente passa na hora a dor, né? A pessoa ela relata assim, nossa, acabou a dor. Isso até a gente chama de bloqueio diagnóstico. Quando a gente faz o bloqueio com uma dose baixa de anestésico e a dor passa na hora, é porque é justamente aquele o problema. Então, com isso, a gente consegue identificar e tá fazendo o tratamento mais adequado. Certo. Né? Em alguns casos, a gente usa o bloqueio até como diagnóstico, porque a pessoa que tem um problema de coluna, a coluna é muito complexa. Então, tem os discos, articulação, tendão, ligamento, né? E tem a parte óssea. Então, de onde vem essa dor? Tá. A gente, com o exame clínico, com a história do paciente, a gente consegue esclarecer. Mas em alguns casos, quando nada melhora, a gente tem que tentar os bloqueios específicos e isso ajuda até para a gente poder programar e, de repente, causar a morte desse nervo para resolver totalmente o problema. Assim, sem prejudicar o organismo, né, nessa parte. Tudo tem seu preço. Tudo tem o seu preço. Então, hoje você em vê dia, o que é mais importante nesse momento, né? Dependendo da área, você pode estar lesando totalmente, acabando com aquele nervo. Em algumas outras áreas, não. E aí é o que a gente chama de modulação da dor. A gente vai estar agindo, geralmente, com uma lesão térmica que não chega a queimar totalmente. Ele tem uma lesão parcial. E com isso, vai diminuir a dor sem perder tanto os movimentos. Lesão térmica é com medicamento também? Não. Não, é o que a gente chama de radiofrequência. Com a É uma lesão térmica e a temperatura é ajustada para que não tenha a morte do nervo. A lesão química, geralmente, você consegue ter uma lesão maior, né? Então, é mais agressiva. E o período de um bloqueio basta, às vezes a pessoa tem que repetir? Tudo depende da patologia do paciente em si.
Então, às vezes, duas pessoas com a mesma patologia, mas duas pessoas diferentes, cada caso vai ser estudado de uma forma diversa. Certo. Então, todos os casos vão ser analisados caso a caso. Não tem como a gente prever, mas normalmente com a história do paciente, com o exame físico, os exames, né, auxiliares que a gente consegue programar a terapia. Muito difícil hoje a gente fazer um bloqueio, Certo. porque foi provado que você usar uma dose mais baixa, que vai ter menos efeitos colaterais, mesmo que tenha que ser feito 2, 3, 5 bloqueios, você tem um benefício maior, porque de repente vai usar uma dose alta de anti-inflamatório, uma dose alta de anestésico, num primeiro bloqueio. Se tiver muito inflamada a área, às vezes, dependendo da técnica a ser utilizada, a medicação vai ficar parada e nem vai conseguir atingir todas as áreas que a gente procura. Tá. O tempo de um bloqueio para outro, tem um período mínimo ou, de repente, a pessoa... voltou a dor, eu quero fazer de novo? Isso depende do bloqueio. Certo. Então, por exemplo, um bloqueio venoso, normalmente a gente faz uma sequência de 10 e começa no início intervalo semanal e vai ampliando conforme a dor vai melhorando. Os bloqueios peridurais, a gente usa um intervalo de 15 a 60 dias. Certo. Tá? E os bloqueios de nervo mais específicos variam. Alguns no início a gente usa 7 dias, mas a maioria está entre 15 e 30 dias. É bem diversificado. Muitas pessoas têm falado, né, que no encontro a gente começa a conversar, ou no hospital, ou numa conversa com várias pessoas, sobre fibromialgia, né? Eu tenho fibromialgia, descobri depois de tanto tempo fibromialgia. Dá para fazer bloqueio? Dá para fazer. Geralmente, o tratamento da fibromialgia é um tratamento multidisciplinar. Então, são medicamentos orais, existem medicamentos venosos, o bloqueio venoso a gente usa para isso, mas uma das coisas muito importantes é o exercício físico. Sem ele, não dá para falar que a pessoa está tratando fibromialgia. A causa é a falta de exercício? Não. Não é. A causa é incerta e vai gerando uma dor em múltiplos pontos, que são os pontos específicos, né? E desses 18 pontos, normalmente são 18 pontos que atingem a parte superior e inferior do corpo e os dois lados. Então, é uma dor no corpo todo. Que incomoda demais as pessoas, né? Nossa, a gente vê o quanto que a fibromialgia é uma coisa que incomoda. Como você falou dos 18 pontos, né, da fibromialgia, faria bloqueios nesses 18 pontos? Não tem nada a ver. Esses 18 pontos servem para o diagnóstico. Certo. Na verdade, quando você tem 11 ou mais pontos dolorosos, você fecha o diagnóstico de fibromialgia, que é clínico. Normalmente, esses pacientes têm 1 milhão de exames, já passaram por vários profissionais, vários especialistas de todas as áreas possíveis e buscam sempre um exame que dê resultado e que funcione, que apareça. Mas, na verdade, o diagnóstico da fibromialgia é clínico, baseado nesses pontos. E o tratamento inclui bloqueio venoso, que tem umas medicações que a gente faz na veia, que melhoram, tiram dessas crises, né, associado com exercício físico regular. E algumas medicações que são antidepressivas, às vezes anticonvulsivantes. Nossa! Não pelos efeitos antidepressivos, anticonvulsivantes, apesar da depressão estar muito associada, né, porque a pessoa tem rigidez, tem desânimo, tudo isso é o quadro da fibromialgia. Mas as medicações antidepressivas e anticonvulsivantes agem na dor, no sistema nervoso central. Então, com isso, diminuem a dor, melhorando a qualidade de vida. Juliana, é uma pena, nosso programa está acabando. É um assunto bastante interessante, né? Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, eu queria te agradecer mais uma vez. A Juliana
é assim, é uma filha de coração, né? Uma excelente médica. Muito obrigada mesmo. Eu conheço o seu trabalho de perto. Já assisti um procedimento seu, é fantástico, né? É uma coisa assim, é maravilhoso isso. A gente vê o paciente falar, olha, tô sem dor agora, né? Eu acho que isso daí é uma coisa para o profissional fantástica, né? É uma satisfação muito grande. Muito grande, né? Vou deixar para que você dê uma dica de saúde para a gente. Olha, eu acho que o principal que todo mundo tem que cuidar desde criança é em pensar em cuidar do corpo, não se machucar, sempre fazer exercício físico com cautela, evitando as lesões, pensando no condicionamento cardiovascular e na boa saúde da mente. Então, a cabeça é tudo, né? Tem que cuidar. E não menosprezar uma lesão, né? Uma dor que deixa, não, deixa, vai passar, no dia seguinte passa. Muitas vezes, a hora que chega, aí já é uma sequela, a gente não tem mais muito o que fazer. Então, cuidar enquanto é tempo, tratar enquanto é tempo. Juliana, muito obrigada mesmo, adorei ter te entrevistado, viu? Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Semana que vem, coisa nova, até a próxima, tá? Programa do Vale Saúde. Oferecimento: Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.